Olá, pessoal! Hoje vamos começar mais uma aula falando sobre a colonização europeia nas Américas. Então, vamos lá? Você sabe quem morava na América antes da chegada dos europeus? Será que eram todos índios? Pois bem, antes da chegada dos europeus à América, esse continente era habitado por povos nativos, chamados pré-colombianos. Pré-colombianos é uma denominação dada aos habitantes da América antes da chegada de Cristóvão Colombo em 1492. Na verdade, esses povos nativos, eles receberam o nome de índios por conta de Cristóvão Colombo. Ou seja, Cristóvão Colombo ele estava indo em direção às Índias e quando chegou aqui ele acreditava ter chegado à Índia. Mas quando ele se deparou com aqueles povos que eram diferentes dele e na verdade eram assim desconhecidos, ele colocou o nome de índios. Mas esses povos já eram nativos aqui do continente americano. Então, dentre esses grupos, tinham aí os esquimós, tinham o Nadene, tinham os maias, tinham o grupo G, o grupo Apaches, dentre outras populações. Então, esse território ele era totalmente já habitado por esses povos nativos e pré-colombianos. Por quê? Porque eles já habitavam aqui antes mesmo de Cristóvão Colombo chegar. A chegada dos europeus. No final do século XV, o comércio era intenso na Europa. Para expandir os negócios era necessário novas fontes de produtos comercializáveis e novos mercados consumidores. É nesse momento que ocorre a ocupação do continente americano, ou seja, o Novo Mundo. Então, a Europa ela estava desenvolvendo muito rápido. Então, o comércio cada vez mais era intenso. E aí os europeus eles queriam expandir os seus negócios e também buscar novas fontes de produtos. Então, por isso que a gente vai perceber aí as grandes navegações. Então, as grandes navegações aqui vocês observam que eles saíam ali do continente europeu e em busca de novos horizontes, né? Eles saíam de lá e iam para outros continentes. Então, aqui a gente observa as rotas dos navegadores portugueses, a rota dos navegadores espanhóis, e a gente observa que era uma viagem longa, era uma viagem que eles estavam ali buscando realmente conquistar e chegar em novas terras, ou seja, eles buscavam novos horizontes. Cristóvão Colombo ele chega por terras novas em 1492, ocupando extensas áreas no México, na América Central e também na porção oeste da América do Sul. Portugal e Espanha, eles pretendiam o domínio exclusivo sobre as novas terras. Portanto, em 1494, eles organizaram um documento onde eles fazem a partilha das terras a serem ocupadas, por meio do Tratado de Tordesilhas. Então, portugueses e espanhóis, eles chegam nessa nova terra e aí eles querem organizar entre eles um documento para dividir entre eles essas terras que seriam ocupadas. Então, eles fizeram um documento e o nome desse documento era justamente o Tratado de Tordesilhas e foi assinado no mês de junho do ano de 1494 na Vila Espanhola de Tordesilhas. O objetivo era justamente acabar com as disputas de território desde que esse novo continente havia sido descoberto, né? Há 2 anos atrás, aí, ou seja, 2 anos antes. Então, aqui nós temos uma imagem rápida, assim, do Tratado de Tordesilhas, ou seja, essa partilha das terras entre portugueses e espanhóis, e a gente vai ver que uma parte vai ficar com Espanha, outra parte vai ficar com Portugal, ou seja, eles já chegam, já tomam posse e dividem as terras entre eles mesmos.
A partir do século XVII, outras nações europeias passaram a estabelecer colônias na América, aproveitando aí o fato, dos países ibéricos, Espanha e Portugal, não conseguirem colonizar todo o território devido ao imenso tamanho e poucos recursos na época. Então, a América, ela começou a despertar o interesse em outros países também, porque como o continente, era imenso. Então, o que eles fizeram? Eles achavam que eles poderiam vir para as terras americanas também, porque Espanha e Portugal somente não conseguia dar conta, de colonizar todo esse território. Então, o contato com os nativos, a gente vê aqui nesse mapa, da América colonial, que a conquista das Américas pelos povos europeus significou a eliminação ou destruição dos povos nativos, principalmente as de menor nível de desenvolvimento econômico e cultural. Aqui nesse mapa a gente está vendo as terras, os territórios que foram colonizados aí por espanhóis, a colonização portuguesa, a colonização inglesa, francesa e também holandesa. Então a gente observa aqui o Brasil, O Brasil ele foi colonizado pelos portugueses e uma parte do Brasil ali já não foi colonizada pelos portugueses, mas sim pelos espanhóis. Isso aí é um assunto para uma próxima aula. Mas olha só vários povos que vieram e colonizar esse imenso território americano. Na América Portuguesa, os conflitos entre os colonizadores e povos nativos foram se agravando à medida que os europeus avançavam pelo território. Então, houve a escravidão e o extermínio de milhões de indígenas. E isso é uma pena, isso é muito triste, porque eles já estavam aqui. Então, quando esses colonizadores chegaram, eles começaram a agravar aí os conflitos. Então, a colonização da América, ela ocorreu de duas formas: colonização por povoamento e colonização por exploração. As colônias de povoamento, eles tinham o objetivo de povoar a área e desenvolver o lugar. A intenção não estava ligada à exploração de riquezas com a finalidade de enviá-las para a metrópole, mas sim abastecer os próprios habitantes. Essa característica foi de fundamental importância para os países, como os Estados Unidos e Canadá, que se tornaram aí grandes nações. Então, essa colônia de povoamento, eles tinham a intenção de morar aqui. Muitos vinham de outras terras em busca de um lugar melhor para morar. Muitos vinham fugindo, muitas vezes, das perseguições religiosas, de conflitos, enfim. Já a colonização por exploração, ou as colônias de exploração, havia a predominância da ampla propriedade, ou seja, grandes fazendas, da monocultura, que é um só tipo de cultivo, e do trabalho escravo. A produção era encaminhada para a Europa e retirava-se todos os recursos naturais da região e levava para os europeus. Então, este fato ajuda a entender o atraso econômico e social dos países latinos. Então, é isso aí e até a próxima.